Anteriormente, em Canal Leidos. Na pequena vila de Goksuan, uma série de eventos trágicos começam a acontecer após a chegada de um estranho visitante. Encontra uma espécie de altar onde havia fotos de todas as pessoas envolvidas nas recentes tragédias. Além das fotos, o japonês havia pego pertences das vítimas. E algo ainda mais perturbador, ele mostra que no meio daquelas tralhas havia um sapatinho que pertencia à filha de Jong-go. Hyun-jin começa a agir de maneira cada vez mais estranha. Jong-go junta alguns amigos e decide ir até o japonês, só que dessa vez o objetivo dele era acabar com o homem de uma vez por todas. Ele está bastante ferido. Jong-go faz uma escolha que definirá seu destino neste exato momento. Ele e seus companheiros pegam um homem e o jogam morro abaixo. Agora, Jong-go matou o japonês, mas será que isso foi o certo a se fazer? O estrangeiro de fato era culpado pelos trágicos eventos que aconteceram em Goksuan? Bom, após ter dado um fim no homem, a filha de Jong-go apresenta uma certa melhora, e isso parece sugerir que o estrangeiro era de fato culpado pelo estado que Hyun-jin se encontrava. Quanto ao xamã, ele vai até a casa do policial, mas lá ele apenas encontra a misteriosa mulher de branco. Ela provoca uma reação nele que faz o homem sangrar muito pelo nariz. Parece que a mera presença da mulher de branco desestabiliza o xamã, que foge rapidamente. Ele estava determinado a deixar a vila às pressas, mas no meio da fuga, um aglomerado de insetos se chocam contra o carro dele. Esse acontecimento parece um aviso de que o xamã não deveria deixar Goksuan. E o xamã, o tempo todo, continuava tentando contatar Jong-go. Havia várias ligações feitas, mas que estavam sendo ignoradas pelo policial. Jong-go finalmente decide ir até a casa do xamã para tentar entender o que ele queria, mas quando chega lá, o homem já havia deixado o local. O xamã tenta mais uma vez ligar para Jong-go e dessa vez o policial atende a ligação. É aí que vemos o xamã dizer ao protagonista algo muito bizarro. Ele diz que havia se enganado e que, na verdade, o japonês era um xamã como ele, que estava tentando proteger a vila da mulher de branco, pois ela seria a verdadeira responsável por tudo de mal que estava acontecendo. O xamã também aconselha Jong-go a ir rapidamente ver sua filha. O policial segue o conselho e vai para casa. Enquanto isso, temos outra inserção importante na história. Vemos o diácono indo à procura do japonês, e isso é outro aspecto importante da narrativa, mas por enquanto vamos deixar isso de lado e falar do Jong-go. Quando ele chega em casa, nota que sua filha sumiu. Do lado de fora da casa estava a mulher de branco, e ela diz ao policial que Hyun-jin havia sido possuída pelo japonês. Jong-go queria ir novamente para casa para ver se sua filha poderia estar por lá agora, mas a mulher de branco diz que se ele for até a casa, toda a família dele morrerá. Segundo a mulher, o japonês está esperando que Jong-go volte para casa. Ele está usando a família do policial como isca. Jong-go, claro, diz que o japonês está morto, mas a mulher responde que ele não está, que ele não pode morrer. Ela ainda afirma que fez uma armadilha para o estrangeiro e que tudo que Jong-go tem que fazer é esperar que o demônio caia nela. E é nesse momento que o protagonista pergunta o que ela é. Mais especificamente, ele pergunta se ela é um espírito, uma questão que a mulher não responde claramente. Neste interim, Hyun-jin volta para casa, mas ela está bem diferente. O filme corta para um diálogo em que Jong-go diz que o demônio irá chegar em sua casa. A mulher de branco responde que ele já está lá. Vamos voltar para o diácono. Ele encontra o japonês numa caverna coberto por uma manta preta. O rapaz pergunta ao estrangeiro o que ele é. A pergunta, no entanto, era uma forma de tentar confirmar suas sinistras suspeitas, pois o diácono acreditava que o estrangeiro era o demônio. E quando questionado sobre se é o diabo ou não, tudo o que o japonês faz é confirmar as suspeitas, pois, segundo ele, nada que ele diga importará, já que o diácono tem uma opinião formada sobre quem ele é. E essa opinião, claro, foi o que fez o rapaz trazer uma foice consigo. Não, diz o diácono, se o japonês lhe disser que não é o demônio e mostrar sua verdadeira natureza, ele, o rapaz religioso, irá embora e nunca mais voltará àquele lugar. O que ele não esperava é que o japonês iria dar-lhe em resposta uma risada sinistra e dizer as seguintes palavras: "Quem disse que eu vou deixar você ir embora daqui?" De volta ao Jong-go. Vemos que o protagonista se encontra em um grande impasse, pois enquanto falava com a mulher de branco, o xamã, mais uma vez, liga para ele. Ele diz ao policial para não confiar na mulher de branco, pois ela é do mal. O que ele deveria fazer, segundo o xamã, é ir ver sua filha rapidamente. A mulher de branco, em contrapartida, diz que o xamã é quem está mentindo e que ele está trabalhando com o japonês. Desse modo, o protagonista se vê num dilema muito complexo, pois ele não sabia em quem acreditar.
Como saber quem está dizendo a verdade e quem está mentindo? A mulher de branco disse ao Jong-go que ele deveria esperar até que o galo cantasse 3 vezes. Só após isso poderia ir para casa. E se ele fosse antes disso, sua família morreria. Outro diálogo importante aqui é quando o policial pergunta à mulher por que aquilo está acontecendo com a família dele. Ela responde que é porque ele pecou, porque ele matou um inocente. Esse inocente seria o japonês. Por isso sua filha havia sido possuída. Mas Jong-go diz que sua filha havia sido amaldiçoada ainda antes dele ter matado o estrangeiro, e portanto não fazia sentido nenhum o que ela estava falando. E por fim, o que faz ele tomar a decisão de ir até a sua casa é ver que a mulher de branco usava um casaco que antes ele viu em uma mulher que também tinha sido amaldiçoada, e atrás da mulher havia uma presilha que era da Hyojin. Embora a mulher de branco diga que Jong-go está interpretando errado as coisas, ele acredita em sua intuição e corre para casa, contrariando por fim a mulher de branco, que se mostra desolada pela escolha do policial. Mas em sua casa, Jong-go encontra apenas tragédia. Sua família foi morta por Hyojin, que havia sido possuída. Não nos esquecemos do diácono. Ele viu a verdadeira forma do japonês, sua forma demoníaca. O japonês tira fotos do rapaz, assim como tirava fotos de todas as suas outras vítimas. E não só ele tirava fotos, como também o xamã, que depois aparece na casa do Jong-go após a tragédia e tira fotos de toda aquela carnificina. E quando o xamã vai embora, ele deixa cair sua mala, onde havia muitas outras imagens de pessoas que viveram tragédias semelhantes à do protagonista. Ok, vamos esclarecer o que se passou ponto a ponto. O japonês era de fato o demônio, ele era o mal aqui. A mulher de branco é um espírito do bem. Na Coreia do Sul existe a crença de um espírito bondoso que protege a vila. No filme, a mulher de branco é esse espírito. Ela protege Gotsuwon. Como eu disse no primeiro vídeo, o japonês não escolhe suas vítimas. É como a pesca, ele não sabe o que vai pegar. Ele apenas joga a isca e espera que alguém caia nela. E é importante entender que ambos têm um ritual, a mulher de branco e o japonês. O estrangeiro tem um ritual que consiste em achar uma pessoa que irá amaldiçoar e pegar algum item dessa pessoa. Então lembre-se, havia vários itens das vítimas na casa dele, inclusive um sapato da Hyojin. O segundo passo do ritual consiste no demônio começar a assombrar a pessoa, fazendo com que ela o veja em vários lugares. Após assombrar a pessoa, o demônio a possui e faz ela matar. Por fim, ele tira fotos do crime, da tragédia, completando assim o ritual. A mulher de branco tem o papel de tentar impedir isso. Se olharmos, todas as cenas dos crimes tinham uns tipos de flores naturais. Isso foi colocado pela mulher de branco. Esses adereços naturais possuíam a função de purificar o ambiente. Além disso, nós vemos que a mulher de branco dava certos artefatos às vítimas para tentar diminuir a influência do espírito do mal. Então, para essa mulher, ela deu um casaco, para Hyojin, ela deu uma presilha e para o Park Chon-bae, ela deu aquele casaco verde. Agora perceba, ela aparece com aquele mesmo casaco verde quando encontra o Jong-go pela primeira vez. E depois, quando vemos o corpo do Park Chon-bae já morto, notamos que ele está com o casaco que era da mulher de branco. Isso quer dizer que ela deu o casaco para ele para protegê-lo. Ou seja, Park Chon-bae também tinha sido amaldiçoado pelo demônio. E outra coisa importante, por que o Park Chon-bae virou um zumbi? Bom, para entendermos isso, vamos falar sobre o papel do xamã nessa história. Como a mulher de branco estava tentando atrapalhar o ritual do japonês, ele precisava do xamã para contra-atacar a influência dela. Para ilustrarmos isso, vamos usar o caso do Jong-go. O japonês tenta possuir a filha dele. A mulher de branco começa a tentar impedir que isso ocorra. Jong-go, vendo que sua filha está mal, procura a ajuda de um xamã. Esse xamã, que estava do lado do demônio, em vez de ajudar a menina, tenta na verdade tirar a proteção que a mulher de branco havia colocado sobre ela. Aquela cena do ritual, que achamos que o xamã está atacando o velho, na verdade é uma forma do diretor nos enganar. O xamã na verdade está tirando os itens deixados pela mulher de branco, cuja função era proteger a família de Jong-go das investidas do japonês. Inclusive, sabe aquele pedaço de madeira que o xamã começa a golpear no meio do ritual? Aquilo é chamado Jang-sung, que em coreano significa guardião da vila. É uma espécie de totem que tradicionalmente era usado para proteger as vilas dos maus espíritos. Agora, se o xamã não está machucando o japonês, então por que o estrangeiro parece sofrer ao que o xamã golpeia o totem? Como eu disse, o diretor intercala essas cenas justamente para criar uma confusão no espectador. Parece que o xamã está atacando o japonês enquanto este último tenta se defender, quando na verdade são rituais distintos. O xamã está tentando tirar a proteção da família de Jong-go, enquanto o japonês está tentando fazer um ritual à parte. Mas que ritual é esse?
Bom, é aí que entra o Park Chun-Bey. Como já dito, ele foi amaldiçoado pelo japonês, seguindo aqueles passos. Pega um artefato, depois assombra a vítima, então a possui e a faz matar. E tem claro a questão das fotos no final. No caso, o Park Chun-Bey matou sua esposa. Ele acabou morrendo também em seu veículo e inclusive nós vemos o estrangeiro passar pelo corpo dele e meio que mexer ali. Quando o japonês está fazendo seu ritual, o intuito dele é fazer uma troca de corpos ou de almas. O japonês entra no corpo do Park Chun-Bey, enquanto este último entra no corpo do japonês. E agora começa a fazer muito mais sentido o fato do estrangeiro acordar com aquele aspecto surpreso na madrugada e ir correndo até o carro onde estava Park Chun-Bey. Park Chun-Bey está surpreso por estar vivo e fica ainda mais espantado quando vê que seu corpo não está no veículo onde ele morreu. E o que nos comprova que esse sujeito é o Park Chun-Bey e não japonês é que pela primeira vez a gente vê expressões de surpresa no japonês. Durante todo o tempo ele tinha aquela feição resoluta, mas aqui ele se mostra mais vulnerável. E isso acontece porque, bem, não é de fato o japonês, é outra pessoa que está habitando aquele corpo. Assim, quando vemos Jong-Go e os outros serem atacados pelo zumbi, precisamos ter em mente que na verdade quem os está atacando é o japonês que por hora habita aquele corpo zumbi. E agora também faz muito mais sentido aquele aspecto de surpresa que o estrangeiro exibe quando percebe que Jong-Go o viu. É interessante a sutileza como o filme nos entrega essa informação, porque veja, outra prova de que o japonês fez o ritual para passar sua alma para o corpo do morto é que vemos no altar do japonês uma foto do Park Chun-Bey. E aceitando essa proposição, vemos que faz sentido a fala da mulher de branco ao Jong-Go quando ela diz que ele matou um inocente, porque ele de fato matou. Quando ele decidiu se livrar do corpo do japonês, quem habitava aquela casca era Park Chun-Bey. Se Jong-Go tivesse reconsiderado e deixado o japonês viver naquela situação, ele não teria pecado e sua filha não teria sido possuída por completo. Mas daí você pensa, pera, mas ela já tinha sido influenciada pelo japonês. Influenciada sim, mas não queria dizer que algo ia acontecer com ela. Ela havia sido parcialmente possuída, por assim dizer, mas para o ritual ser completo, Jong-Go teria que pecar e ele pecou. E é exatamente por isso que o xamã disse: o rato caiu na armadilha, ou em outras palavras, o peixe mordeu a isca. Mas então, quer dizer que Jong-Go estava perdido neste momento? Após ter matado o japonês, o ritual seria completo de qualquer jeito e sua família sofreria aquele destino trágico? Não exatamente. Se o protagonista tivesse escutado a mulher de branco, ele poderia ter salvado sua família. Ela diz que Jong-Go não pode ir para sua casa antes dos 3 cantos do galo. E por que ele não pode ir para casa? Porque ele tinha pecado e sua presença na casa iria dar força ao demônio. Ele estando fora de casa tornava possível manter uma maior pureza no ambiente e, portanto, isso impediria que o ritual fosse completo. O demônio perderia então sua janela de oportunidade e, por fim, o ritual do japonês falharia. A todo momento, a mulher de branco diz ao policial que ela quer proteger a filha dele, que ela quer ajudá-lo, mas ele desconfia, especialmente porque ele teme que ela seja um espírito. Para Jong-Go é mais fácil acreditar em um humano do que em uma entidade sobrenatural. Portanto, ele se vê mais inclinado a crer na palavra do xamã, que é humano. E aqui a gente pode puxar a profunda simbologia com relação ao cristianismo que esse filme traz. Quando Jesus ressuscita, 2 apóstolos o veem e ficam receosos quanto a se Jesus é um espírito ou não. E conforme as escrituras, Jesus diz: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Mas ainda assim os apóstolos permanecem receosos, e Jesus, para prová-los que é de fato carne e osso, perguntou-lhe se havia algo para comer. E lhe foi dado peixe assado. Após verem que Jesus come, os apóstolos notam que ele é carne e osso, e de fato não é um espírito, e isso acalma os seus corações. E isso leva a uma questão filosófica a respeito das escrituras, que é: teriam os apóstolos acreditado em Cristo se ele não fosse carne e osso, se ele não lhes provasse que de fato não era um espírito? É interessante isso, porque no filme nós vemos que o Jong-Go exibe uma dificuldade, em acreditar na mulher devido à suspeita que ela seja um espírito. Então isso faz um paralelo com os apóstolos.
As próprias palavras da escritura que eu citei, quando Jesus diz: "Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês, etc., são as mesmas palavras que o japonês diz ao diácono. Além disso, o fato de ele estar em uma caverna que tem todo aquele aspecto semelhante ao sepulcro de Jesus e ter uma de suas mãos perfuradas, como Cristo teve na crucificação, são claramente reflexos religiosos que se misturam com as crenças coreanas. Por fim, existe um final alternativo que depois foi retirado da versão final, em que o japonês está à beira da estrada sentado em um banco. E então chega o xamã e o dá uma carona. O diretor tirou essa cena porque achou que já havia sido dado todas as informações necessárias para que o público entendesse a relação entre o japonês e o xamã. Outra coisa que exibe bem como o xamã é do mal é aquela cena em que ele vai à casa de Jong-go e a mulher de branco está lá. Então ele começa a sangrar pelo nariz. Mostra bem como ela estava tentando proteger o lugar das influências negativas. E quando o xamã tenta fugir e não consegue, é por causa do japonês. O japonês que faz ele ter aquela visão dos insetos batendo contra o carro dele. Aquilo é tipo um aviso de que o xamã deveria voltar e fazer Jong-go ir para casa para terminar o ritual. Então, no final das contas, a mulher de branco só estava querendo fazer o bem e o japonês era de fato o mal, assim como o xamã. E bom galera, é isso por esse vídeo, eu espero que tenham gostado. Eu gostei muito de fazer esses dois vídeos sobre o Lamento, porque explorar mais a narrativa desse filme é realmente bem divertido. E se você gostou mesmo, ajuda aí dando like e se inscrevendo, porque ajuda demais. E bom, por esse vídeo é isso, a gente se vê no próximo e tchau!